Isso só se encontra na ação restauracionista. Por exemplo, no meio sedevacantista, tradicionalista, o que inclui RR, resistência, e até mesmo no meio neocon, onde se tem de tudo um pouco, a ação é o único apostolado, o único movimento tradicionalista que se dedica em grande parte à política e especialmente a questões históricas que ninguém quer falar. A questão dos juros, a questão do Halimã, a democracia cristã e todas essas problemáticas da modernidade e não do modernismo. Nós somos contra o modernismo, a heresia condenada pela igreja, e também contra a modernidade, porque, evidentemente, o modernismo é filha desta, ou seja, do mundo moderno. E não dá para o modernismo ser filho da tradição. Precisamente. Então, a não ser que você seja um continuista, né? Que é a teologia esquizofrênica que eles possuem. Mas isso aconteceu no meio sedevacantista por uma questão muito simples, porque dentro do sedevacantismo, na época da Guerra Civil, se começou a defender a obediência ao anticristo, diretamente. Antes, padre, bem antes, o reverendo aí, Leonardo Holtz, ele tinha que alguns meses, 2, 3 ali, 4 no máximo, de ordenado, fez lá um sermão no Rio de Janeiro falando, sim, não pagar imposto é pecado, porque, bem, nós respeitamos a Constituição brasileira, é uma coisa muito importante, né? Afinal, as autoridades legítimas aí, né? Leão 13 reconheceu a República, então é isso aí. Abraço por controvérsia. Abraço por controvérsia. Mas o padre Holtz dizendo o seguinte: olha só, tem que pagar todo o imposto, porque os cristãos sempre pagaram imposto e não sei o quê, e nunca desobedeceram a autoridade constituída em Roma. E a gente vê o seguinte: pera lá, na Roma Antiga, perseguiam os cristãos. Você vai dizer o quê? Que um governo que persegue os cristãos é um governo legítimo? Não. Aí ficou aquela contradição, o Cogos falou algumas coisas lá, o reverendo Holtz não gostou, isso aí já gerou uma controvérsia, até que vazou um print meu na época, né, vazou, assim, eu falei lá em público no grupo, os sacerdotes não têm formação tradicional em questão política, e se mostrou verdade em outros campos também. A coisa evoluiu, padre, para muitos e muitos lados, não sei se você acompanhou bastante naquela época, porque eu sei que você estava ocupado nos seus estudos de seminário. Me mandava alguns prints de vez em quando. De vez em quando chegava uma notícia pra ti, né? Pois é. Aí o Diogo fez lá uma live, assim, até hoje, vergonhosa, lamentável, não respondeu até hoje, sobre a obediência, o cristão e os impostos. Então você imagina, o Diogo, que traz um monte de ANCAP para dentro do sedevacantismo, que tenta fazer uma união, tá? Entre aqueles que mais odeiam impostos, ele vai e faz uma live. O cristão tem que pagar o imposto para o anticristo, todo governo é legítimo, passado período de contestação. Não importa se é comunista, judeu, muçulmano, o anticristo não interessa. Todo governo é legítimo, passado período de contestação. Fonte, Vozes, Humberto Eco. Aí nós ressuscitamos o Egídio Romano, fomos lá e falamos, não, peraí, a legitimidade não é um governo estabelecido pela força, reconhecido porque ninguém está contestando. A legitimidade vem de Deus, porque todo poder vem de Deus. E aí a coisa evoluiu, e teve um rebate e tal. E aí é engraçado como houve uma progressão do Egídio Romano para entender melhor a questão de um governo legítimo e da relação da igreja com o Estado. Nós estudamos aí também a questão do Halimã e vimos ali que, infelizmente, o Papa Leão XIII reconheceu uma república que não era católica, muito pelo contrário, uma república veementemente anticatólica. Por influência do Rampolla? Por influência do Rampolla. Da qual influenciou outras partes, inclusive a questão de La Salette, o carlismo na Espanha, por aí vai. Atrapalhou muito o movimento contra-revolucionário. Então fomos apresentando todas essas questões aí como fatos históricos e o pessoal não gostou. Acredito que parte do clero se sentiu ameaçado também, porque, meu Deus, eles estão estudando a história os problemas que o clero já arrumou ao tentar fazer acordo com a modernidade, e agora, se eles tentarem vir para cima de mim, como é que fica? Então, isso aí acabou gerando a guerra civil. Foram vários fatores que desencadearam toda a guerra, mas tudo isso aí está no bojo, sem dúvida. E eu me pergunto por que tudo isso, porque eles são realmente, segundo eles mesmos, católicos tradicionalistas? Porque eles têm medo do catolicismo e da tradição? Não faz sentido. Então, uma coisa que ao longo dos anos dentro do seminário, eu já tinha notado isso antes mesmo de receber a batina. Antes de entrar no seminário eu já tinha notado isso. Talvez algumas pessoas não vão entender o que eu vou dizer agora, mas não existe movimento tradicionalista católico. Um movimento é uma ação organizada em vista de um fim último. E tradicionalismo nada mais é do que, hoje, no mundo moderno, movimentos que preservam a tradição. Pergunto, e aqui... Preservam ou restauram? Preservam ou restauram. Pergunta muito simples. Aonde nós vemos o meio tradicional, um movimento organizado para um fim social, político, etc. Não vemos, porque na fraternidade não existe união, resistência tampouco, e sedevacantismo estamos vendo como está a coisa. No início, até se pode dizer que o movimento sedevacantista era um movimento. No início, quando começou o seminário de São José de 2018.
E depois, sobre a questão tradicionalista. Ora, grande parte daquilo que é tradição no Brasil são grupos de missa tridentina João 23, que já é tudo modernidade. E da onde nós vemos os padres com ótima formação, com sermões maravilhosos, e cada coisa uma mais absurda que a outra. A realidade é que nunca existiu um movimento tradicionalista católico. O que existe é grupos de missa em latim. Existem grupos de missa em latim. Grupos porque são um conjunto de pessoas em latim e não tridentina, porque eu não acho que João 23 pode ser chamado de tridentino. Não dá. Fora aqueles que têm toda a problemática com a Semana Santa Reformada, que é mais bugniniana do que tridentina propriamente. Do que católica. E vemos que existe sim essa problemática. E por que isso acontece? Grande parte é culpa do clero, assim como todas as evoluções no mundo, em grande parte o clero estava por trás, começando, por exemplo, nosso amigo Lutero, que literalmente foi o que fez a Revolução Protestante e gerou todo o caos na sociedade, assim como outros, Joaquim de Fiore, assim como outros padres, bispos ao longo da história, e antes mesmo do período revolucionário da Idade Moderna. Desde sempre, Ário, por exemplo, na Idade Antiga, no início da igreja, já tinha toda essa problemática. E bem, qual é o ponto? É a questão da modernidade e a política moderna. O católico vem de uma tradição de ou perseguição ou de cristandade, seja no início da igreja ou seja na consolidação da Idade Média. O católico ou era perseguido ou mandava na política. Dificilmente fazia algum tipo de acordo. Por exemplo, os católicos que faziam algum acordo na época do Império Pagão e sacrificavam aos deuses ou jogavam um grão de incenso a um ídolo, já não eram bem recebidos dentro da igreja depois. E era toda uma complicação para voltar e receber os sacramentos. Penitência pública durante anos. E isso durante a perseguição. Depois da Idade Média, quando a igreja toma o poder, através inicialmente de Constantino, chegando à plenitude dos tempos em Carlos Magno e São Luís IX, o católico está acostumado a defender e a morrer a sua fé e diretamente mandar na sociedade. Nos primeiros séculos, padre, os cristãos roubavam os corpos do Império Romano, dos mártires, daqueles católicos que tinham sido martirizados, traziam para os subterrâneos de Roma e lá faziam as criptas, cuidavam dos corpos ali para não serem profanados e tudo mais. Então isso aí parece o tipo de coisa de alguém que está fazendo um acordo com a modernidade? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Está desobedecendo ordens, está fazendo toda uma quase revolução. Todos os atos dos mártires são registrados na história eclesiástica, inclusive no martirológio, ali se pode ver toda a perseguição que a Igreja Católica sofreu, e nós nunca vemos uma tentativa de diálogo com o Império Romano no sentido de religião. No máximo nas coisas humanas e aquilo que não vai diretamente contra a fé. Por exemplo, eu nunca vi católico brigando por causa que o Império construiu uma estrada nova. Isso não existe, evidentemente. Agora... E São Roberto, ele fala, São Roberto Bellarmino, que se os católicos não fizeram um levante contra as perseguições, era simplesmente porque não tinha condições materiais, mas não porque eram impossibilitados, porque alguma lei divina os restringia, de modo algum. Exato. Então, em matéria de religião, nunca houve nenhum Halimã no mundo antigo. Isso não aconteceu. Se acontecia, era heresia e cisma, obviamente. E sim, mas existia sim uma existência passiva, a saber, a preservação da fé católica, o não cumprimento de certas leis do Estado. Inclusive quem vai escrever muito sobre isso é Tertuliano, que ele foi um dos que mais fortemente bateu na questão de não obedecer ao Império naquele momento em que não se tinha fé católica, e sempre foi assim desde então. O católico obedece à fé católica e ao catolicismo e aos legítimos pastores, não àqueles que não são nem legítimos e que tampouco são pastores. Acontece que isso é durante toda a Idade Média e o mundo antigo. O catolicismo foi assim. Ou é Cristo Rei ou é martírio. Ponto. Mas, chegando na Idade Moderna, que já é um catolicismo mais aburguesado, é um catolicismo mais liberal, é um catolicismo já moderno, um catolicismo típico do século XVI e XVII, vemos a ascensão de um pré-Halimã, antes mesmo do Halimã, no fim das guerras de religião. As grandes pazes entre luteranos e católicos no norte da Europa já é um sinal de um Halimã. Inclusive, esse é o Halimã antes do Halimã. Isso daria até algum tipo de videonação qualquer dia. É um tema que ainda também não é muito estudado. A origem do liberalismo. A origem do liberalismo é ali. Propriamente no liberalismo político entre religiões no nível estatal. Sim. Porque a Guerra dos 30 Anos, a guerra religiosa na França e em toda a Europa foi um massacre geral.
tanto de protestantes quanto de católicos. Foram mais drásticas do que as cruzadas, porque foi no território europeu e ali muito se sofreu naquele período. Muito. E nem os protestantes e nem os católicos queriam um acordo de paz. Acontece que depois de algum tempo de guerra, ambos os lados desgastados e pensaram, bem, vamos fazer as pazes e vamos viver juntos. E isso deu origem ao liberalismo depois, por consequência histórica. Disso vai nascer todo o liberalismo, disso vai nascer toda a teoria do Estado moderno, inclusive Hobbes. Grande parte da teoria dele, o Leviatã, é por isso. Os povos estão se matando entre si por causa de religião, o Estado deve ter um poder acima do indivíduo para controlá-los e finalmente evitar que a população se mate entre si. Chegando a um... Claro, eles causam um problema e a solução é outro problema maior. É outro problema maior. Então, em vez de vocês se matarem por religião, caríssimos irmãos da Europa, vamos então nos matar por pedaços de moeda e prata e ouro e pedaços de terra. E pague imposto para mim. Por consequência, toda essa revolução gera a Revolução Francesa, em última análise, e daí começa toda a problemática. Temos um governo revolucionário que literalmente cortou a cabeça do rei da França. Atenção, a revolução fez algo que nem as cruzadas conseguiram fazer. Que muitos morreram, é verdade, e que os muçulmanos realmente fizeram guerra contra a Europa, sim, mas nem mesmo os muçulmanos chegaram ao nível de profanação que os liberais chegaram. Até mesmo o Império Otomano tinha, às vezes, uma certa relação de paz e concórdia com os reinos cristãos. Agora, a Revolução declarou terror contra a Igreja, sim, declarou guerra absoluta contra a Igreja, aos católicos e literalmente varreu da França o espírito da tradição e que foi preservado na Vendéia. A Vendéia, enquanto movimento tradicionalista, porque realmente era organizado e realmente era tradicionalista, eles queriam que Cristo fosse verdadeiramente rei, não somente de nome, mas na sociedade. Ao passo que começou-se a Guerra da Vendéia, se tinha um problema em Roma. Os católicos se rebelaram. Mas, como ficam as relações diplomáticas entre a França Revolucionária e o Vaticano? Não existe um apoio formal, por exemplo, da autoridade eclesiástica ao exército da Vendéia. Que é uma tragédia. O que é uma tragédia. O mínimo era para ter sido escrito uma bula convocando os estados católicos e mandar o povo para lá. Mas é claro, o Vaticano, já enfraquecido por anos de revolução que já estava se passando dentro, e toda a questão da modernidade, já não se tinha mais a pujança dos tempos antigos. Sim. Como, por exemplo, o próprio Papa é uma autoridade política, porque está acima da própria política, porque ele é uma autoridade espiritual. Qual seria o problema do Papa ir até a França e confrontar diretamente o governo revolucionário, como fez, por exemplo, São Leomagno contra Átila? Poderia ter feito. Poderia ter feito. E aí? Não fez por quê? Então, claro, porque se faz, como fica, por exemplo, o quarto do Papa, o camarim do Papa, como que ele vai se transportar com a capa-mania até lá? É complicado essas coisas. todo episcopado e tal. E por aí vai. Resultado, que a revolução se espalha pela Europa e chega até o mundo ibérico. Então, nos últimos 2 séculos, a Vendéia, a contra-revolução da Vendéia é o primeiro movimento político organizado. Sem dúvida. Começa na Vendéia. Eles são o que verdadeiramente... Isto contra o liberalismo, propriamente. Contra o liberalismo, que já é uma... A fase mais contemporânea da revolução. Sim. E ali, por exemplo, eles são um movimento católico organizado tradicionalista porque querem a tradição. Sim. Não querem uma modernização ou uma reformulação. Não querem um adionamento nem um ralimã. Entendi. Quando a revolução chega no mundo ibérico, ocorre toda a problemática da questão espanhola e da questão portuguesa lusa. E isso se desenvolveu em 2 movimentos, que é o carlismo e o miguelismo, que são irmãos e parentes na luta contra a modernidade. O carlismo tentando colocar de fato uma sucessão legítima na Espanha, tendo em vista a invasão napoleônica, e igualmente o miguelismo com Dom Miguel, que tentou salvar Portugal da barbárie brasileira pedrista que estava ameaçando não somente destruir Portugal na América, mas o próprio Portugal na Europa, ou seja, a sede do mundo luso. Todo o Império Lusitano. Todo o Império Lusitano, como sempre o Brasil fazendo problemas. Inclusive, Dom Pedro, que muitos dizem ser
um tradicional, um homem de Deus, uma pessoa que salvou o Brasil, etc. Na verdade, nós sabemos que isso é tudo mentira, isso é falsificação histórica. E o verdadeiro e legítimo rei, tanto de Portugal como daquilo que seria o Brasil, deveria ser Dom Miguel, mas as forças revolucionárias, ajudadas pelo demônio, acabaram por também vencer um estado. E por que Dom Miguel? Simplesmente porque ele tinha fé católica. Dom Pedro não tinha. Ponto. Legítimo, só por isso. Só por isso. O sangue não está acima da fé. Se uma sucessão de nobres durante 1000 anos reina sobre um país e perde a fé, essa sucessão já não é legítima. Padre, mas Dom Pedro não perdeu a fé, ele só se tornou liberal. É isso que eles vão dizer, padre. Bem, infelizmente, então, eu recomendo um hospital psiquiátrico para essas pessoas, que é o mínimo. Não somente se tornou liberal, mas se tornou maçom. Se tornou de tudo que não presta, era um devasso, um degenerado, um completo... Um grande católico, tinha filho até com freira. Pois é, né? É assim, impressionante. Mas bem, se até em alguns lugares por aí bispos tinham e padres, qual é o problema, como diz o clero, né? Então. Impressionante. No México tem muita coisa disso, tá? O México tem muita coisa disso. O México tem história. O México tem história. E esse movimento em Portugal e na Espanha, que é o miguelismo e o carlismo, são essa expressão da tradição típica da Vendéia que se inicia contra a Revolução Francesa. Ou seja, nós não queremos na nossa terra a Revolução Liberal. Nós não queremos essa afrancesização. Nós não queremos esse afrancesamento. Isso não condiz com a nossa tradição, e especialmente porque é uma França que já não é mais a França, é a França liberal. É interessante, padre, porque a Vendéia foi uma reação depois que o rei Luís XVI fez um acordo com a Revolução. Porque o rei Luís XVI, bem, é difícil falar acordo, mas ele se tornou prisioneiro e durante 3 anos ali, a Revolução começou em 1789, ele foi executado em 92 ou 93, eu não estou bem lembrado qual dos 2 anos, mas 3 anos depois ali da Revolução, aí sim que ele é executado. Mas nesse período, ele estava ali tentando achar um meio termo entre uma coisa e outra. Do mesmo modo, em Portugal, Dom João VI já estava tentando encontrar um meio termo, fazendo ali, jurando as constituições. A única da nobreza portuguesa que não jurou a Constituição foi Dona Carlota Joaquina. Então, Dom João VI já estava buscando um acomodamento com a Revolução. E na Espanha também, o rei Fernando VII jurou a Constituição, aí voltou. Então tem toda essa problemática, mas o ponto é o seguinte: a Vendéia é absolutamente contra qualquer tipo de acordo, o miguelismo também e o carlismo também, os 3. Inclusive, aproveito para dizer que o quadro de Dom Miguel foi abençoado por mim nesse último final de semana aqui em Curitiba, assim como as bandeiras da restauração e a causa da restauração como um todo. Porque eu creio que, se nos ideais estão corretos, evidentemente a ação será também católica. Aproveitando, faço uma pergunta sobre a questão do pedrismo, ou aquilo que se chama de monarquia católica. O que o senhor acha nos grupos de monarquistas brasileiros, que são pedristas, que são propriamente defensores dos Bragança, e tudo aquilo que se entende como brasilidade, em face do mundo moderno, por exemplo? O que o senhor acha de uma pessoa que diz: a solução para o Brasil é colocarmos uma monarquia da qual a Casa Imperial Brasileira, comandada por Dom Bertrand, e o IPCO mande na política do Brasil? Eu acho que é semelhante à pessoa que pensa, o sede vacantista, que pensa que é só colocar um papa lá que tá tudo certo. Então por que a gente não faz um conclave na Rocinha? O ponto é o seguinte: tem gente aí que tenta fazer... É interessante como os pedristas, eles são RR também na sua posição política, né? Não, Dom Pedro, de fato, ele era maçom, ele tinha filho com freira, ele não era a pessoa mais católica do mundo, mas, veja bem, até que tinha uma coisa boa aqui e ali dá pra salvar. Então, o Bergoglio, embora seja um anticristo, um herege, um heresiarca, tudo de ruim, até que ele é o papa, você tem que ver assim como a gente tem que conciliar as duas coisas. Não dá pra ser tão radical, tão intransigente assim. Afinal, as portas do inferno não podem prevalecer sobre a igreja, as portas do inferno podem prevalecer sobre o Império Católico. É muito impressionante como as duas coisas andam casadas. E nós aqui que não queremos acordo com a modernidade, não queremos acordo com a revolução, naturalmente vamos tender a um pensamento mais pró-Dom Miguel, mais pró-Dom Carlos, ou seja, contra a revolução. Eu não quero nada de acordo com isso que está aí. E bem... Algo semelhante aconteceu também na Inglaterra, na época do jacobitismo, contra o início da liberalização da Inglaterra. Igualmente na Itália, com o exército de San Antônio, dos sanfedistas,
que eram lideradas pelo cardeal Rufo, um cardeal que foi fazer a guerra contra a revolucionária. Coisa rara nos nossos dias. Esses são 2 exemplos menores, mas mais próximos de nós, e eu sei porque eu estive lá, eu pude observar, o mais próximo que nós temos de um movimento católico tradicionalista verdadeiro, inclusive que lá vai nascer o sedivacantismo, é no México, por causa da questão cristeira, porque o governo enforcava, matava pessoas meramente por ter um escapulário. Impressionante. Eu conheci algumas pessoas que são descendentes de cristeiros, que contam que... Eu conheci algumas pessoas lá, católicos tradicionalistas, sedivacantistas, que contam que avós, parentes e pessoas mais antigas, mais velhas, que contam como era na guerra, que falaram que os seus pais foram martirizados, enforcados só porque estavam com escapulário. Eu escutei lá uma história de que um senhor, de uma senhora sedivacantista, quase 100 anos de idade, que o pai dela foi enforcado por portar um escapulário, mas não acabou morrendo, porque diretamente deixaram ele lá amarrado, só que de alguma maneira a corda não conseguiu sufocá-lo completamente e ele conseguiu sair. Olha só. E justamente porque, evidentemente, é o auxílio do escapulário que protege essas pessoas. E um estado que proíbe o uso de escapulário sob pena de morte ou qualquer tipo de manifestação católica, especialmente no México, que é um povo com sangue caliente, vai gerar uma reação extremamente violenta. E foi a Guerra dos Cristeiros. O que eles queriam? Ser católicos. Eles foram fazer uma petição ao governo para permitir a missa de indulto, ou não sei, vamos fazer uma igreja nacional mexicana. E qual é o problema, né? Não fizeram isso. Ao contrário, defenderam a fé, morreram por Cristo, viva Cristo Rei, e preferiram o martírio do que verdadeiramente fazer um acordo com a modernidade. Não à toa ali nasce o sedivacantismo. Desse movimento anti-acordo. Exato. E, por exemplo, não somente no mundo ocidental, mas no Japão apareceu uma coisa semelhante, que foi a revolta de Shimabara, da qual é ainda pouco estudado no Ocidente, mas sim, ali também o Shogun vai proibir a influência dos jesuítas no Japão, faz uma perseguição aos jesuítas e todos os missionários e o próprio povo japonês que estava se convertendo à fé católica. O Japão quase se tornou um país católico. Quase. Mas, por influência das forças do budismo, que ali estavam presentes, e de outras forças religiosas no Japão, o catolicismo foi proibido e aconteceu a grande revolta de Shimabara, da onde os católicos pegaram armas para defender a fé. Algo semelhante, podemos dizer, também aconteceu na Inglaterra na época da Revolução Protestante Anglicana, com a conspiração da pólvora, que com Guy Fawkes houve um movimento de católicos para tentar preservar a fé católica naquele país da melhor forma possível, e tempos de tragédia normalmente geram soluções trágicas, e momentos de grande desespero exigem medidas até mesmo desesperadas, e foi o que aconteceu lá também. Os irmãos, ali ao lado na Irlanda, possuem toda uma história de resistência ao mundo anglo. A Irlanda sempre foi um problema para o mundo anglo, para a Inglaterra e para a expansão do protestantismo no mundo, porque existe ali uma ilha cheia de católicos que está impedindo a expansão mais facilmente ali. Durante toda a história da Irlanda, a Irlanda foi, claro, graças a São Patrício, inclusive Dom Donald, descendente de irlandeses, por isso que tem essa força mais forte, essa cultura própria. Na Irlanda, desde o início, tivemos um forte movimento anti-anglo e anti-monárquico parlamentarista liberal protestante. E a Irlanda sempre teve um viés mais republicano, justamente por lutar contra o Império Inglês. E, inclusive, era muito amigo da Espanha. A Irlanda, muito amigo da Espanha. E durante toda a história da Irlanda existiu esse movimento de combate e defesa da fé católica. No século XX, especialmente, eu conversei pessoalmente com Don Dolan sobre essa questão e ele deu todo apoio aos movimentos do século XX na Irlanda que estavam tentando preservar os direitos básicos dos católicos. Não somente isso, mas existe toda a problemática da Irlanda Confederada, toda a problemática das guerras religiosas na Irlanda, a tentativa de conquista de Cromwell sobre a Irlanda, que foi terrível, os mártires da Irlanda são bárbaro, e a Irlanda nunca cedeu. E até hoje na Irlanda, apesar que já está um pouco mais ralimada, até hoje na Irlanda existe sim uma forte resistência ao mundo inglês. Se continuar
atualmente com o modernismo não teremos mais, porque a fé já vai se apagando, apesar que existe um certo resquício imperfeito, mas sim existe. Não somente isso, quando se inicia a guerra contra o Vaticano, que foi o exército de Garibaldi, o exército que tentou fazer a unificação italiana e fez guerra contra o papado e os Estados Papais. O mesmo Garibaldi do Rio Grande do Sul. O mesmo. Claro. Os alvos pontifícios, que foram uma guarda contra-revolucionária, em defesa do Papa, lutaram bravamente para impedir o domínio do liberalismo sobre o poder do Estado romano papal. Dentro do clero, nós tivemos aquilo que foi chamado de ultramontanismo. No Brasil temos o grande expoente Dom Vital e Dom Macedo Costa, que favoreciam a guerra contra-revolucionária, ao menos, se não no mundo político, ao menos no mundo das ideias, e lutando propriamente contra toda essa problemática da modernidade. Inclusive, uma pequena nota para os pedristas, que dizem que são católicos tradicionalistas, que são pessoas contra o mundo moderno, porque defendemos o imperador Dom Pedro. Bem, como os senhores conciliam isso com o fato que foi Dom Pedro e o Império do Brasil que mais perseguiu a igreja? Pois é. Que prendeu bispos, que prendeu Dom Macedo Costa, que empreendeu uma infiltração drástica no clero, que fez literalmente uma mudança em todo o pensamento católico dentro dos seminários naquela época. Porque era comum no Brasil os padres serem maçons. Dom Vital lutou contra a infiltração maçônica no clero e aí, bem, o imperador, aspas, católico, dito católico, Dom Pedro II, vai lá e prende Dom Vital. Isso é um imperador católico, eu pergunto? Então, obviamente que não. E o pai dele não estava muito diferente disso, né? Porque Dom Pedro I, o que ele fez em Portugal, gerou até cisma a Igreja do Porto. Morreu excomungado. Dom Pedro I morreu excomungado, desertou, exilou um monte de bispos das suas sés episcopais de Portugal. Então, como é que pode uma coisa dessa? A consequência lógica da história do Brasil foi, primeiro, uma resistência de Dom Miguel a toda a questão do seu irmão, a questão do ultramontanismo, a luta contra a influência da maçonaria nessa sociedade eclesiástica e também na sociedade civil, e o último suspiro de movimento tradicionalista no Brasil foi Canudos. Absolutamente. Absolutamente. Porque Canudos não queria nenhum tipo de acordo com a República. Zero. É a República do Anticristo, segundo Antônio Conselheiro. Segundo Antônio Conselheiro. Inclusive os sermões dele eu recomendo a todos que leiam os sermões de Antônio Conselheiro, muito tradicionais. E, quem diria, um leigo fazendo sermões que superam muitos padres que eu mesmo vi, conheci e sei de histórias por aí. Engraçado que em Canudos não tinha padre, né, padre? Canudos, por isso que tinha fé católica. Pois é. Porque o sacerdote, normalmente, por ter uma formação moderna, já está distanciado do mundo da tradição e está mais disposto a fazer ralimã para conseguir uma igreja bonitinha do que preservar a fé e não fazer nenhum acordo. E depois reclamam que o Vaticano II aconteceu. Então. Canudos justamente conseguiu se manter de pé porque não tinha padre. Se tivesse padre, uma semana tinha acabado tudo. A igreja até mandou alguns padres lá para ver se fazia um acordo com a República e aí quando não aceitaram os padres lá, bem, então vai lá e mate todo mundo. Foi isso que o clero aconselhou. Exato. E mesmo assim o exército republicano teve muitos problemas em Canudos. Muitos problemas em Canudos. Igualmente, nós temos um exemplo que é de Gabriel Garcia Moreno, que apesar de estar dentro de uma estrutura moderna, que é a República, conseguiu fazer muita coisa, e nós vemos pelos atos e pelo ódio que ele sofreu. Tanto ele quanto o bispo que consagraram o país ao Sagrado Coração de Jesus foram martirizados. Sim. É uma vergonha que Gabriel Garcia Moreno não foi canonizado. É uma vergonha. Claramente foi uma perseguição religiosa. Morreu pela fé. Morreu pela fé. E isso é um exemplo de um bom uso do poder dentro de um Estado moderno, apesar que Garcia Moreno é um caso sui generis. Ele conseguiu fazer o que fez porque ainda o Estado e o povo não tinha passado por um processo de decadência intelectual como sofreu a Europa por influência de anos e anos de revolução e liberalismo. Então o caso dele é uma exceção, não é a regra. Sim, e antes que fale que ele fez acordo, que ele estava aceitando plenamente a República, eu diria que é muito mais um período de transição do que um acordo, porque um acordo é ali o fim em si mesmo, ou seja, aqui tá bom, tá ótimo, vamos continuar aqui. Garcia Moreno não, ele tinha ideias muito melhores para o Equador. É uma pena que não teve tempo de executar todas elas. Tristemente, é um mistério de iniquidade. Vemos então que, mais próximo de nós, a questão que isso é bem polêmico inclusive, da ação francesa, na França de Charles Maurras, que é como se fosse o demônio para alguns grupos tradicionalistas no Brasil, que ele queria
que a França voltasse a ser um pouco mais tradicional e não tanto republicana. Então, chega a ser cômico que Charles Maurras, com todos os problemas que ele possui, e a ação francesa, com todos os problemas que ela possui também, eles não são plenamente contra-revolucionários, mas são realmente contra o Estado daquela época da Revolução. Que já era muita coisa. Então. O próprio cardeal Bilot vai jogar fora, vai renegar o chapéu cardinalício quando a ação francesa é condenada. Ele rejeita porque vê que... Como é que foi a história dessa condenação da ação francesa? Muito semelhante à questão da Vendéia e do Haliman posteriormente. A ação francesa queria verdadeiramente que a França voltasse a um regime mais monárquico, aristocrático e, no mínimo, menos liberal. E com uma tendência ao catolicismo, apesar que o movimento como um todo não era plenamente católico no sentido contra-revolucionário. Por pressão, especialmente de cardeais e bispos da França, da qual já mandavam no Vaticano em muita parte, acontece uma movimentação para condenar a ação francesa e, tristemente, a condenação ocorreu e muitos padres e bispos davam apoio, um deles era o cardeal Bilot, que vai renegar o chapéu cardinalício como um ato de protesto à condenação da ação francesa. E claro, a ação francesa é algo que no Brasil é muito pouco estudado, quase não se faz esse estudo sobre isso. O problema do Brasil é que se tem muito conhecimento no mundo anglo e pouco no mundo francês. Exato. Isto, com o tempo, lentamente será mudado. E, bem, aqueles que chamam Charles Maurras de anticristo ou coisa do tipo, claro, ele não era o ápice do catolicismo. Ninguém está pedindo a canonização dele. Ninguém está pedindo a canonização dele, mas ao menos ele tentou impedir a revolução em seu estágio atual. Sendo que, ao passo que na época de Leão XIII, por exemplo, Rampolla era a revolução no nível mais absurdo e o Haliman, querendo ou não, favoreceu a revolução e toda a decadência francesa. Então, meus senhores, antes de criticar Charles Maurras e a ação francesa por não serem ortodoxas, por não serem contra-revolucionárias, católicas, monarquistas, tradicionais, bem, olhem primeiro para o Vaticano e digam e falem e proclamem isso também da questão do Haliman. Ou quem é louco o suficiente para dizer que um São Leão Magno, um São Gregório Magno, um Papa como Urbano II, Bonifácio VIII, iria aprovar o Haliman. É impossível pensar uma coisa dessas. Esses são exemplos de movimentos contra-revolucionários que são verdadeiramente movimentos tradicionalistas. Por exemplo, primeiro centro de missa não unacum ou sedevacantista do mundo. Vendéia. Por quê? Existia a questão da Igreja Nacional, isto como uma alegoria, da qual os padres, se quisessem dizer missas em suas igrejas oficiais, teriam que jurar a Constituição Civil do Clero e também a Revolução. Eles eram unacum Pio VI, Pio VII, mas não eram unacum bispo local. E não, exato. Porque o bispo local tinha feito Haliman. Precisamente. Então, as missas deles, por exemplo, dos padres da Vendéia, eram no meio do bosque ou em cavernas, da melhor forma que se poderia ali arrumar alguma coisa, e eles preferiram sair das igrejas e rezar no meio do mato do que fazer o Haliman. Inclusive, São Curadás veio dessa geração. Então, agora, eles são propriamente um proto-sedivacantismo. Onde estava a fé? No meio do mato ou dentro das catedrais francesas? Precisamente. Duas opções. Você pode sim rezar dentro da igreja oficial da Catedral de Paris, mas sim, você vai ter que jurar a Constituição do Clero. Então, é melhor ir pro meio do mato. E eles são muito parecidos conosco, os sedivacantistas hoje, que estamos numa situação análoga. Eles não eram com o Papa, evidentemente, deixando bem claro, mas é bem parecido com a situação que estamos hoje. Sim. E a mesma coisa vale pro México. Como diz Don Dolan, o Papa assassinou o espírito contra-revolucionário no México. Palavras de Don Dolan. Assim como o Don Dolan tem um pensamento muito conservador, muito contra-revolucionário no sentido histórico. Ele, em conversas privadas comigo no seminário, me disse muita coisa do pensamento político dele. E aquilo que é público, por exemplo, nós sabemos que ele já dizia que, na época da Renascença, a igreja tinha virado o playground do demônio. Então, se na Renascença era um playground do demônio, o Haliman, então... Imagine. E o pior é que a resposta, entre aspas, oficial católica da hierarquia não foi um movimento tradicionalista, não foi uma cruzada, não foi a preservação da fé e um incentivo ao martírio. Não, foi um incentivo ao acordo. Então,
quando nós vemos... A conformidade a... Não, porque nós não somos contra o modernismo, somos contra a modernidade. Pelo contrário, nós somos contra o modernismo, nós somos contra a modernidade. Bem, é porque confundindo a pessoa que diz isso de fato não é. Ah, é verdade. Para quem não Ele sabe... não é nem contra um nem contra o outro. Ele é a favor dos dois em grau heróico. Exatamente, em grau heróico. Em grau heróico. Inclusive, muita coisa ainda será revelada. Senhores, aguardem o Jornal da Tijuca. O Jornal da Restauração vai pegar fogo, não ironicamente, no futuro. Muito bem. Como isso se inicia? Partidos católicos dentro da República Francesa. O que pode dar errado? O Senhor Nassan tem um ótimo episódio sobre o Haliman, recomendo a todos que assistam. Todos os vídeos do Senhor Nassan eu recomendo. E acontece que as novas monarquias católicas, aquilo que sucedeu à derrota do miguelismo e à derrota do carlismo em Espanha e Portugal, já é uma monarquia católica, entre aspas, reformada, constitucional, liberal, moderna. Não é mais contra-revolucionária. Igualmente, você já vê um certo tipo de mudança teológica, até onde vai a obediência do católico em tempos de governo não católico. Pois. Coisa que você não encontra na Idade Média e que você não encontra na patrística e que são adaptações teológicas modernas, inclusive no tempo que a igreja estava infiltrada pelos seus inimigos. Muito engraçado que quando a igreja está infiltrada, aparecem certas coisas em certos teólogos dizendo: não, veja bem, existe uma certa participação passiva que não é pecaminosa com governos que não têm a fé católica para a união do bem comum e por isso não há problema nenhum. E qual é o problema? É difícil. Enquanto que os mártires preferiam dar a própria vida do que fazer acordo. Não vos conformeis com este século. Cristo Jesus. Pois. O próprio nosso Senhor e Deus. Eu acho que nós, como católicos e seguidores da Santa Cruz, devemos, no mínimo, respeitar, defender e viver de acordo com o ensinamento de Cristo. Mas bem, se nem o clero vive, então, pobres fiéis. Acontece que a situação piora muito com essas ditas monarquias conservadoras, católicas, parlamentaristas, que aceitam certo status da Revolução. Por exemplo, Dom Pedro II é um exemplo disso. Nominalmente era católico. A monarquia portuguesa pós-Dom Miguel, nominalmente, era católico ou de preferência católica, e na Espanha também. Mas nós sabemos que já é dentro do espírito da Revolução Francesa e dentro do Haliman. Sim. Isso gera, evidentemente, uma dialética satânica que vai gerar o liberalismo vindouro e o fim dessas próprias monarquias assinadas por elas mesmas. Exatamente. E foi exatamente o que aconteceu. Bem, na época de São Pio X, São Pio X tristemente vai recomendar algum tipo de democracia cristã, algo que não vai totalmente de acordo com aquilo que os papas anteriores diziam em questão política, a non expedit, por exemplo, que fala que os católicos não podem votar em hipótese alguma na República Moderna da Itália, ou no Estado italiano, ou na nação italiana, porque, bem, se o papa foi privado do seu poder temporal e está em questão de guerra, os católicos não podem votar. Mas isso foi naquela época, depois o Papa provou. E bem, se o Papa provou, passado qual é o problema? Período de contestação. Então, essas pessoas, eu digo, qual é o problema de vocês irem lá na missa São José Operário? Então. Qual é o problema? O Papa provou. Passou período de contestação. Qual a dificuldade? Qual a dificuldade? Então, é uma coisa assim, que nós não entendemos muito bem como funciona. Ainda bem que pelo menos Dom Rodrigo está sendo coerente, porque ele fala: não, tem que seguir mesmo, qual é o problema? Pio XII, está tudo ótimo, maravilha, Papa, qual é o problema? Não há nenhum problema. E essa questão de São Pio X, o Papa diz o seguinte: mal menor, o pessoal pega essa doutrina do mal menor de São Pio X e faz qualquer coisa, ou seja, hoje em dia, por causa do mal menor, você pode vestir a camisa do Bolsonaro, do liberalismo e tal, porque tem coisas piores. Não, entendam o seguinte: num contexto em que o certo, ou melhor, o estabelecido era não votar, o mal menor já era votar, ou seja, votar em católicos num partido católico, formando um movimento católico dentro de uma república não católica, já era em si mesmo mal menor. Foi assim que o Papa entendeu. Agora, extrapolar isso para movimentos não católicos, aliança ecumênica contra todos, é colocar palavras na boca do Papa, coisa assim que nunca foi dito. Muito pelo contrário, os legítimos sucessores ali de São Pio X, os cardeais mais contra-revolucionários, tradicionais, como Merdelval, que era contemporâneo de São Pio X, o cardeal Bodiani, no magnífico livro Contra a Democracia Cristã, ali ele fala: não façam partidos ecumênicos, o partido tem que ser de católico, exclusivista, ponto.
Inclusive o próprio Sodalício Piano, porque São Pio X teve uma dupla operação nesse sentido. É verdade. Publicamente, ele tentou resolver a situação, creio eu que uma solução moderna, porque ele chega a dar certa aprovação a algum tipo de democracia cristã, que foi depois extrapolada, mas o que ele queria era um partido católico dentro de um Estado não católico. Bem, é possível o padre ter um partido católico dentro de um Estado não católico? Em tese, sim. Se há um partido católico que professa a fé católica, que todos os membros podem ser católicos e que querem implementar o catolicismo na sociedade, em tese sim é possível. Na realidade nós sabemos que não é. É muito difícil, porque se o Estado ele é anticatólico, quando surge um partido católico, o que ele vai fazer? E por isso nós temos uma preferência pelos movimentos contra-revolucionários de fato. Carlismo, miguelismo, entre outros, e não uma tentativa de um partido católico republicano, da onde, bem, normalmente acordos serão feitos. Então. Ao passo que São Pio X vai criar uma polícia secreta. Exato. O pessoal fala da polícia da gnose, bem, São Pio X fez, que é a Sodalício Piano, de Monsenhor Benini, e ele diretamente vai criar uma polícia interna, e eles eram extremamente anti-revolucionários, contra-revolucionários, e o pensamento político dos membros da Sodalício Piano é muito interessante de ser estudado. Além disso, morrendo São Pio X, vemos já uma mudança drástica. Aí sim. Vemos já uma mudança drástica na questão política, pastoral, administrativa. Não estou falando, evidentemente, de doutrina e moral. Atenção, senhores, porque você sabe que no meio sedevacantista como são. Criticou alguma coisinha, pronto, já tá negando, já é complicado. É a teologia da CMRI. Não, veja, eu tenho até pena, porque eles não sabem teologia, não sabem nada. Então, o senhor imagina, estudar a vida inteira na coisa da CMRI, com o máximo de teologia moral, Rui Marim, e o máximo de teologia doutrinal, o Radek, acabou a sua vida. É complicado, assim. É um desuso da batina, é um desuso da inteligência. Então. Antes fosse fazer outra coisa, né? Como diria o outro, saia do seminário e vai plantar batata. Seria o essencial, inclusive, né? O problema é que o campo de batata não necessita de pessoas que não têm certas potências naturais. Muito bem. Ocorre que na época de Bento XV, de Pio XI e também de Pio XII, uma época extremamente complexa, atenção, por todo o amparato histórico que ali circundava o Vaticano, nós teremos aquilo que ficou consagrado como a democracia cristã. O que seria a democracia cristã? Bem, de algum modo, isso se manifestou no Partido Popular Italiano. Partido muito apoiado pela família Montini. Ah, é? O Partido Popular Italiano surgiu dentro da sala da casa dos Montini, basicamente. Pra você ver como são as coisas, né? Você vê como são as coisas. Coincidências históricas. Não, claro que não tem nenhuma influência de nenhuma força oculta, imagina. Isso é coisa de pessoas que veem problemas até debaixo da cama, né? Não, tudo que tem lá acaba lá. Exato. E bem, problemas da Itália. Exato. Acontece que isso vai evoluir na época de Pio XII e nós vamos ter, bem, toda uma problemática, inclusive é um problema moral no sedivacantismo hoje, porque o político oficial de Dom Rodrigo da Silva negou Pio XII, atenção, político oficial, inclusive Dom Rodrigo, que era o bispo antiliberal, promove o libertarianismo. Senhores, a dialética Hegel é brutal. E por quê? Porque, claro, nós vemos que existem certas coisas que arranham os ouvidos quando são escutadas por um católico. Porque, por exemplo, nós temos a famosa frase de Pio XII falando da sã laicidade do Estado. E como existe uma sã laicidade e uma laicidade boa ou, de certa maneira, católica. Ou que isso até mesmo faz parte da doutrina católica. Bem, isso está na Nona Sancta? Nunca vi. Sílabos? Tampouco. Se tiver, tá condenando. E olha lá. Pois é. Claro, a caridade sempre pensa bem. Mas vemos isso na Idade Média? A má laicidade é condenada. Agora, óbvio. A sã laicidade... Que faz parte da doutrina católica, segundo o texto. E agora, o que seria isso? Porque não há uma definição clara. Então. E, bem... Uma coisa estranha... Doutrina de Irineu. Você não sabe nem eu. Pois é. Engraçado que... Pergunte a Pio XII. Pergunte a Pio XII. Bem, não tem como mais consultar. Acontece. Inclusive tem uma morte bem estranha, ele explodiu. Literalmente Pio XII explodiu.
fizeram um tratamento, basicamente mumificaram o Papa, não sei, pensaram que o Papa era o faraó, mumificaram o Papa explodiu, eu não sei se chegou a jogar carne para tudo quanto é lado, mas os órgãos internos, boom, né, uma coisa assim impressionante. Esquisita. Ele foi o último Papa, né? Foi o último Papa. Uhum. Ele foi consagrado no mesmo dia que Nossa Senhora apareceu em Fátima, né? Sim. Pois é. Engraçado que ele teve uma reunião com o líder do movimento sionista internacional uma semana antes da sagração episcopal dele. Uhum. Nós comentamos isso lá no episódio do Dr. Yuri sobre a reforma da Semana Santa. Eu recomendo muito que vocês assistam aquele episódio. Uhum. Tudo do Dr. Yuri eu recomendo também, assim como o professor Sapucaia. Apostolado São Lucas e Apostolado Santo Hipólito. Um grande abraço. E que Deus os abençoe também. E esse tipo de situação não é estudada pelo clero, tampouco pelas autoridades, entre aspas, eclesiásticas, hoje os bispos, e muito menos pelos católicos fiéis. Somente aqueles fiéis que são, como diz o bispo, infiltrados, judeus, maçons, é que estudam isso. Ironicamente, né? Ironicamente. Agora, essas frases de Pio XII geraram uma comoção geral no meio sede-vacantista e ele chegou até mesmo a dar o grande escândalo do Sr. Paulo Cogos negando Pio XII. Bem, eu vi a chamada com ele e com o bispo, tá lá no episódio do doutor, essa história. O bispo literalmente disse: sim, Cogos, o senhor está certo, o Pio XII é um papa moderno, está tudo errado em questão política, já ele tem muita coisa liberal, mas ele é papa e é isso aí. Bem, é uma resposta bem catequética, pastoral. Eu digo porque eu vi a chamada ali, o bispo estava na minha frente, estávamos em Guadalajara nessa época. Bem, se o bispo diz, o padre diz, o Cogos diz amém e acabou. Então, é assim. Então, esse tipo de... E claro, na palpitaria total, no ápice da eu acho que, eu penso que é opinião. Isso aí e... Agora, onde fica a verdade nisso tudo? Onde fica a investigação histórica? Então, o que quer dizer a sã honestidade do Estado? Bem, eu não sei. Eu não tive aula de política tradicional no seminário. Então, muitos explicaram isso. Claro, porque... Inclusive reclamaram quando o senhor disse que o clero não tem formação em política. Bem, Dom Rodrigo, o senhor dá aula de política no seminário? Não. Então... Qual material que se usa? Pois é. Então. Vix Prevenit? Acho que não. Tão pouco. Una Sancta? Difícil. Eu, no máximo, não sei, alguns discursos de Pio XII, olha lá. Agora, se bem que Dom Rodrigo não gosta muito de Pio XII, hoje ele está fazendo um ralimanzinho só para pegar um dinheiro e as igrejas, mas nada demais. Sabemos como é. A gente sabe como é que é. Mas, padre, falando aí de Pio XII, então, nos últimos 70 anos, tem algum movimento tradicional aí que você fala, que recomenda, alguma coisa assim que foi contra a Revolução, contra o mundo moderno? 2 pontos. Em matéria contra-revolucionária, sim. Mas por parte de padres e sacerdotes que mantiveram a fé diante do Vaticano II. Qual é o movimento tradicionalista, de fato, pós-Vaticano II, que manteve a fé? O sede-vacantismo no México. A saber, o padre Sanz Arriaga. Ele realmente era um sacerdote contra-revolucionário que entendeu a problemática do Vaticano II e não fez Halimã. Padre Guidoni, mas Lefebvre. Lefebvre é um liberal. Lefebvre é um liberal. Esse povo... E uma coisa que, por favor... nós evidentemente temos um grande carinho e amor a Dom Dório e o Padre Tchekada, mas eu penso que é desnecessário toda aquela defesa. O Padre Tchekada mostra que Monsenhor Lefebvre tinha muitos posicionamentos pró-sede-vacantismo, mas essa coisa de, veja, Monsenhor Lefebvre é muita coisa boa, coisa nenhuma. Os monos serão vomitados, ou é quente ou é frio, ponto e acabou. E quem não gostou, faça Halimã, que foi o que aconteceu. Várias vezes. Não foi nenhum nem dois acordos que ele tentou fazer. Nega o Papa, vai dar um abraço no João Paulo II. Bem, isso é posicionamento católico? Não. Mas ele salvou a missa tridentina. Aonde ele salvou a missa tridentina? Então. Fazendo acordo com o Papa? Entre aspas, Papa? Ordenando gente escandalosa? A quantidade de pessoas com problemas morais, com indivíduos abaixo da maioridade de idade na fraternidade é absurda e muito estudada pelo próprio Lefebvre. Claro que não tem culpa direto disso, mas se você deixa a modernidade entrar, as consequências da modernidade também entrarão. E atenção, se você é fiel da resistência, você tem que concordar conosco, porque bem, se você é da resistência é porque a fraternidade deu com burros na água. Então, inclusive o próprio isso falou que tem influência maçônica na fraternidade. Logo Williamson. Ou seja, a revolução está tão inacreditável dentro da fraternidade que nem o Wilson está suportando mais. Então. Absolutamente cinema. E simplesmente o Wilson. E olha que ele é ângulo, viu? E de família maçônica. Ele diz que acha que o avô dele era. Bem, se ele acha que o avô dele era, é razoável pensar que eu também acho que o Wilson é de família maçônica. E depois sou eu que faço parte, ao laçando, Dr. Yuri Sapucaia e por aí vai. Pois. Inacreditável. De qualquer maneira,
Movimento contra-revolucionário, movimento tradicionalista, político, católico, integrista, ultramontano, católico, raditrad, tradicionalista radical, pós-Vaticano II. Padre Sanz Arriaga, evidentemente. No início, alguns movimentos estudantis do México, especialmente Guadalajara, que depois, bem, tiveram alguns problemas graves que acabaram traindo a causa. Enquanto o Padre Sanz Arriaga ainda estava vivo. Exato. Depois que o Padre Arriaga morreu, bem, o México entrou numa era das trevas. E agora que alguma luz aparece. Inclusive, saludos ao Padre Vergara, desde Brasil, que tem recuperado a obra do Padre Arriaga no México, assim como nós aqui no Brasil. Inclusive, o senhor Lassan foi o que publicou a biografia do Padre Arriaga no Brasil. Antes do Seminário São José, hein? Atenção. Agora, além do Padre Arriaga, bem, o movimento sede-vacantista como um todo, apesar de todas as complicações, o movimento sede-vacantista como um todo não chega a ser um movimento contra-revolucionário, porque, bem, Monsenhor Tuque, apesar de ter salvado as ordens eclesiásticas, tem muitos problemas. Muitos. E quem nega isso, senhores, por favor, se nós condenamos aquilo que é o pecado, nós não podemos canonizar Monsenhor Tuque. É um fato que ele tem problemas, é óbvio que ele tem problemas. Antes do concílio já tinha problemas Monsenhor Tuque, então, por favor, sejamos honestos. Falemos a coisa como é. Se nós denunciamos do lado de fora, dentro também, qual o problema? Sim. Agora, Tuque é um episódio que merece mais atenção no futuro. Além disso, Padre Arriaga, alguns grupos de estudantes em Guadalajara, no México, pós-cristiada, de certa maneira muito imperfeita, a TFP no início da década de 40 e 50, mas já era problemática porque a alta sociedade da TFP já era iniciada em algum tipo de seita. Mas a base do movimento era contra-revolucionário em certa medida. Eu não considero a TFP como um movimento contra-revolucionário íntegro, porque eles já tinham problemas. O Plínio fazia parte de sociedade secreta desde a época que era congregado mariano. E eles nunca foram um movimento tradicionalista verdadeiro. Mas eles têm uma certa luz pequena e que depois explodiu em pedaços. Inclusive, graças ao professor Fedeli, nós sabemos de todos os escândalos da TFP e que Deus queira que esses erros sejam extirpados. Porque essas falsas direitas, como escreve o Padre Arriaga, são coisas extremamente graves e que impedem a restauração da igreja. Impedem a restauração. Temos então o seguinte ponto. Alguns padres e bispos que mantiveram a fé, com dificuldades aqui e ali, com os sacramentos legítimos e com a missa não unacum. O Padre Arriaga aqui conseguiu ser verdadeiramente um contra-revolucionário, e alguns estudantes em Guadalajara. E no Brasil a TFP não chega a ser contra-revolucionária. Inclusive eu preciso fazer uma crítica ao pensamento do Plínio. Pode ser tema para uma conferência em Curitiba da próxima vez. Mas temos isso. Temos o Padre Sanz Arriaga e alguns poucos estudantes em Guadalajara. E em geral o resto são tentativas de movimentos. Não chegam a ser nem movimentos nem tradicionais. Hoje em dia, 2024, Padre Guidoni, existe algum que o senhor recomenda? Óbvio, a ação restauracionista. Porque apesar de que a ação restauracionista não tem ainda um movimento político organizado socialmente, intelectualmente podemos dizer que a ação restauracionista já venceu o debate intelectual no Brasil. Podemos dizer isso com toda a propriedade, porque, bem, quem conseguiu refutar alguma das teses da ação hoje em dia, senhor Lassan? Ninguém. Bem, a verdade não se refuta. Ela se autodefende e, como é a própria a verdade, cedo ou tarde ela aparece e, por consequência, as falsas posições, ou aquilo que o Padre Arriaga chamava falsas direitas, são destruídas. A verdade ou se aceita ou se mata. Ou se morre por ela. Muito bem. Uma pergunta que eu faço ao senhor, por exemplo... qual tem sido a reação de neoconservadores, ditos tradicionalistas, até mesmo sede-vacantistas ao trabalho político da ação? Por exemplo, a questão do Egídio Romano, Hahnemann, dos juros, da democracia cristã, a questão do gnosticismo, a questão de toda a problemática da modernidade em face do fato que o senhor só quer ser católico e, no mínimo, montar um grupo de estudos para estudar a doutrina católica. Muitas coisas que eu faço até sem a pretensão de causar bafafá, burburinho, treta, intriga, confusão. Por exemplo, recentemente eu estava falando sobre os juros, um assunto que eu estou estudando, resolvi compartilhar, um assunto
Não tinha nada acontecendo, ninguém me pediu para fazer, não tinha algo, né? O máximo foi ali um comentário do Paulo Cogos, então vamos ver ali qual é a doutrina sobre os juros da igreja. E aí quando eu comento isso, dali um tempo, o Miorim, alguns libertários ali, basicamente dizendo que o grande rei, o rei santo por excelência, São Luís IX, era um tremendo pecador, tal, que hoje em dia ele não seria canonizado. Então, ações assim, decorrentes dos nossos estudos, que vão a muita distância. A gente começa a falar sobre Portugal e alguns grupos aí ditos tradicionalistas começam a dizer que os movimentos não tão conformistas, não tão revolucionários em Portugal já são ali infiltrados pela maçonaria e tudo mais. Sabe, padre? Sim. Uma coisa, e a questão do pedrismo em face do miguelismo? Porque o miguelismo no Brasil começa como um estudo de revisão da questão brasileira. Você poderia falar, por exemplo, como tem sido a reação de monarquistas que defendem Dom Pedro e a Casa Imperial atual, desde os mais neocons, olavetes, até o pessoal do IPCL, em face aos estudos do miguelismo? Há alguns anos atrás tentou-se dizer que o Império Brasileiro era uma criação conjunta de Dom Pedro I e de José Bonifácio, só que aí o pessoal começou a criticar José Bonifácio, dizer que ele é maçom, ele era de fato. Aí agora está havendo uma tentativa de limpar o início do Império, jogando José Bonifácio aos cães, na fogueira, debaixo do ônibus, e dizer, não, foi tudo ideia de Dom Pedro I, e ele era um absoluto católico, ele só se usou da maçonaria, uma coisa assim lúdica, né? Dom Bertrand aí, o suposto rei legítimo do Brasil, imperador, fala que o movimento foi uma emancipação orgânica, o filho que chega à maioridade, ignorando completamente toda a revolução que vem acontecendo nos bastidores. Então, dizer que todo dia nós postamos algum conteúdo e nós vemos a reação do lado de lá. Se eu falou da TFP, por exemplo, eu nunca tinha visto um vídeo ou uma aula sobre o Hahnemann de Leão XIII no Brasil, em todos esses anos de YouTube. Nós publicamos no ano passado uma aula sobre o Hahnemann, e esse ano a TFP publicou uma aula também sobre o Hahnemann. E eles que conhecem esse tema há muitos e muitos tempos. Por que eles nunca fizeram uma conferência sobre o Hahnemann? Porque agora o clima está mais propício. Por que o clima está mais propício? Porque a ação restauracionista já vem aí quebrando esse gelo e fazendo nada mais, nada menos do que ser católico. Então, isso aqui são fatos históricos, essa aqui é a doutrina católica. Enfim, isso gera uma comoção assim nacional, sabe, padre? A verdade gera comoção. Quando Cristo nasceu, ele foi, claro, causa de glória para muitos de Israel e também de perdição. E me parece que a ação restauracionista é isto. A ação... Uma confusão. Para os inimigos da fé. A grande questão da ação é que ela não faz uma dialética com o mundo moderno. Existe a tese, existe a antítese e não vai ter síntese. Não vai ter síntese. Tem pedrismo e tem miguelismo. Não vai ter síntese. Ponto, acabou. Não vai ter união, não vai ter frente ampla, não vai ter nada. Não tem como conciliar Jesus Cristo e Belial. São forças absolutamente antagônicas. Não é possível fazer isso. E Senhor Lassan, uma pergunta. E Canudos? E Antônio Conselheiro? Um grande contra-revolucionário. E é interessante porque Canudos, Antônio Conselheiro, esse que era ali, ele entendia que a República era má e que o Império, apesar de todos os pesares, era melhor do que essa república maçônica. Ele, que é, de fato, um monarquista, é completamente ignorado pelos monarquistas brasileiros. Por quê? Por quê, padre? Bem, me parece que, como a TFP roubou para si a causa monárquica, a saber, a causa pedrista, e é bom que roubem mesmo, ninguém quer essa porcaria, que Canudos, Antônio Conselheiro não tem os jeitos refinados da França o afrancesamento. E tampouco a cultura diretamente de Versalhes ou do antigo regime ou de alguma maneira medievalista. Ele é um pobre... Um baiano do pé rachado. Eu acho que isso é um pouco de xenofobia. Típico, inclusive, como diz o pessoal lá nos arautos, né, não podemos abaixar o nível do apostolado. Isso existe lá dentro. Existe. E... Pretos, ex-escravos, pessoas sem-libertos, pessoas simples, ali, nordestino, daquele período de seca ali do interior do Nordeste, pessoas simples mesmo. E bem, não se aceita isso aí, não se elogia. Ali, verdadeiros católicos, uma cidade que fez uma frente gigantesca à República. Atenção, não lembro de outra resistência à República tão grande. Não lembro, não existe. Eles ali, monarquistas de verdade, que não aceitavam o dinheiro do anticristo, assim que eles chamavam o dinheiro republicano. Uma cidade que não tinha nem prostituição, nem alcoolismo, não tinha grandes problemas morais, algo assim poucas vezes visto na história do catolicismo mundial. Inédito. E aí ninguém fala de Antônio Conselheiro. Por quê?
Da mesma forma que ninguém falava da questão do Halimã, ninguém falava da questão dos juros, ninguém falava de nada. Então, aí depois que a gente fala, os especialistas pipocam por aí. Exato. Inclusive a geração Kids da TFP, abraço pro senhor Lorenzo, muito dificilmente chega a falar de sistemas. Ou o neopedrismo, que tenta reformular essa geração Bonifácio, que começou no Brasil Paralelo para frente, tampouco fala nessas questões. E o Brasil hoje vive uma guerra intelectual por causa da questão da tradição. Por quê? A ação restauracionista e também o movimento sedevacantista no Brasil como um todo colocou na mesa a fé católica e problemas que competem à fé católica, da qual, se você ultrapassa essa linha, você já não é católico. Problema, todos esses grupos que vieram antes de nós fizeram acordo. Todos. Então, há uma influência forte do olavismo, há uma influência forte do pedrismo, há uma influência forte do TFPismo, há uma influência forte de todo o movimento RR, Reconhecer e Resistir, e o sedevacantismo e toda essa doutrina católica tradicionalista promovida pela ação restauracionista a nível de estudo, e olha que nem é uma coisa política organizada socialmente no sentido de ação no mundo como um todo, mas um grupo de estudos, passou como uma escavadeira por cima de tudo que veio antes. Nós sabemos isso pela reação dos opositores. Nós já vimos pessoas surtadas, tendo em crise de ansiedade. Algumas pessoas que se debateu já tiveram crises severas, inclusive. Severíssimas. E bem, é só refutar, qual é o problema? Então. Não é um debate honesto de ideias entre aspas católicos. Logo, eu acho que o diferencial da ação é buscar a verdade com sinceridade e sem ter que dar satisfação pra ninguém. Eu não tô aqui porque eu tenho aqui junto comigo Dom Bertrand, não tenho aqui junto comigo fulano, aí eu tenho que agradar fulano, ciclano. Não, eu quero saber qual que é a verdade. Porque eles, ao fazer esse tipo de coisa, por exemplo, o Centro Dom Bosco, que agora está alinhadíssimo com a Casa Imperial Brasileira, eles têm ali vários livros do autor João Ameal sobre a história de Portugal, porque Portugal era lindo, maravilhoso, e de fato é mesmo, né? O Milagre de Eurique, a Dom Afonso Henriques, toda a cruzada evangelística por todo mundo, Portugal era maravilhoso. Aí bem, o Brasil faz uma independência de Portugal e eles elogiam essa independência. Ué, mas Portugal não era tão bom? Mas, senhor Nação, você não acha que o seu pensamento está sendo um pouco anticristão e antidemocrático? O senhor nunca leu, por exemplo, Pio XII sobre a necessidade do Estado, sobre a democracia cristã, sobre como devemos ser católicos no mundo não católico e dar testemunho da fé? Pois é, padre, aí como é que fica? Bom, não fica. Eu também não sei, eu não estava lá. Bom, como diz Dom Rodrigo nas suas conferências sobre sedevacantismo. Bem, eu não estava lá, era para o Papa fazer, se não fizer a culpa não é minha. Estou aqui mantendo a fé e fogo no mundo, não vai ter Halimã, só Cristo é rei. Isso que dá para falar. Se, no passado, fizeram alguns acordos, não repetimos agora e tentamos de remediar e fazer reparação da melhor forma possível. E não tentar salvar o que não é salvável. Óbvio. Então, eu aponto ali. Problemas do Império. A, B e C. Reação das pessoas. Tentar salvar o Império de algum jeito. Conciliar uma ideologia imperial com a fé católica. Eu digo ideologia porque o que boa parte das pessoas fazem não é historiografia, é ideologia política. Ideologia política. No sentido mais marxista da palavra, inclusive. Totalmente. Porque estão defendendo seus interesses econômicos privados. Então, a premissa, o Império é bom. Segunda premissa, o catolicismo também é bom. Então, tem que conciliar os dois. Mas peraí. Não tem como. Não tem como. Porque você mostra, o Império não é católico por isso e aquilo. E aí? Não somente na questão imperial, que é própria aqui do Brasil, mas em outras questões sobre a contra-revolução. A gente vai apontando os defeitos assim, de várias questões, as pessoas tentam salvar as duas coisas. A questão Bolsonaro, por exemplo, o liberalismo. Ah, mas veja bem, porque tem problemas piores e tal, então a gente tem que fazer um acordo, uma concessão, uma frente ampla. Ué. Atenção, lembrando de um caso aqui que é verdadeiramente cinema. Alguém parou para perceber que o Controvérsia Católica parou de louvar Javier Milei? Então... Rosário, Cruzado de Rosário, agora a Argentina vai mudar. O leão do conservadorismo. O leão do conservadorismo. Aproveita aqui, certamente ele está escutando. Senhor Diogo, é uma pergunta. Por que o senhor não tem comentado os últimos acontecimentos do senhor Bolsonaro e também do presidente da Argentina em vias da fé católica? Agora é só oração? Então. Mas antes era política para todo lado, né? Que estranho. Inclusive, bem, no Brasil, no sedevacantismo, o senhor acredita, senhor Nação, que eu conheço padres que negavam a comunhão para quem não votasse no Bolsonaro? Rapaz. Olha, Minas, hein? Tem história. Negava a comunhão. E o Mosteiro da Santa Cruz também, tá? Chegava a falar, é dever moral votar no Bolsonaro e quem não faz peca mortalmente. É uma teologia de boteco inacreditável. Eu creio que há uma divisão clara hoje em dia, que é a seguinte. A visão contra-revolucionária versus a visão conservadora
entre aspas, católica, em relação política, que é, de um lado, Brasil, pedrismo e reconhecer e resistir, e do outro, Portugal, miguelismo e sede-vacantismo. Exato. Princípios doutrinais errôneos gerarão toda uma consequência lógica nos aspectos filosóficos, políticos, econômicos, sociais, também errôneo. O jeito que nós vemos Deus influencia todas as nossas ações. De um lado, temos pessoas que defendem o Brasil como uma nação, defendem Dom Pedro como imperador legítimo e defendem o reconhecer e resistir também no Vaticano com as autoridades, entre aspas, legítimas. Do outro, nós temos aqueles que defendem a primazia de Portugal, a ação instalacionista, de Dom Miguel e do sede-vacantismo. É muito claro. De um lado, uns querem diretamente defender a tradição e outros querem fazer um acordo com a modernidade para chegar a uma tradição recortada em grau menor, mas tradicional mesmo assim. Exato. O que vai acontecer é que aqueles que fazem acordo serão absolutamente destruídos pela modernidade e entre eles mesmos. E é o que nós estamos vendo. Quantas e quantas divisões, cismas nós vemos no próprio movimento tradicionalista e até mesmo neoconservador monarquista que existem por aí. E hoje em dia me parece que só a ação restauracionista possui um tipo de pensamento coerente na questão política como nós vemos atualmente. Muito obrigado por essas palavras, padre. E aqui eu te pergunto se tem mais alguma consideração depois dessa longa e excelente conversa. Espero que todos tenham gostado. Tem alguma consideração final? É ajudar aí as pessoas que querem trabalhar por uma restauração tanto da Igreja Católica, da glória da Igreja, quanto de um império verdadeiramente católico no Brasil? Antes de mais nada, preservar a fé e saber que não é possível manter a fé dentro da estrutura moderna, modernista. É necessário, para se salvar em nossos dias, ser evidentemente sede-vacantista, pois, se você reconhece Jorge Mário Bergoglio como o chefe da Igreja Católica, de algum modo, você já não tem a fé católica e você será condenado certamente. Antes de mais nada, renegar o modernismo, renegar a modernidade, manter a fé com todas as dificuldades do nosso tempo. Deus mandará as graças para aqueles que servem à causa santa da Santa Cruz. E, sobre a questão de um movimento político católico atualmente, é possível criar grupos de estudos espalhados pelo Brasil e pelo mundo que verdadeiramente querem estudar a contra-revolução e que não querem fazer ralimã. Quem preserva a fé, estuda a fé e a dilata e aumenta por todo o mundo, está, antes de mais nada, fazendo um trabalho e serviço apostólico para a extensão e a propagação do reino de Deus no mundo, que é a Igreja Católica, da qual quem não tem a fé não faz parte, e é por isso que o Vaticano não pode ser considerado de forma alguma uma representação visível da Santa Igreja, e por isso nós não fazemos ralimã e nenhum tipo de acordo com eles. Essa situação atual é muito simples. Manter a fé, não ter contato com o modernismo e a modernidade, e estudar a tradição da Igreja sem ralimã em todos os aspectos, desde a teologia, a filosofia até a política e passando por todos os campos da sociedade. Assim, primeiramente, mudaremos a nossa alma, lentamente os nossos próximos e, de pouco a pouco, começamos verdadeiramente o movimento político contra-revolucionário católico, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Eu creio que o Espírito sopra aonde quer. O que se passa no Brasil está já acontecendo em outros países e eu creio que a ação restauracionista é como que a ponta de lança de todo esse movimento que está acontecendo no mundo. A ação restauracionista tem dado provas, tem já testemunhado, já tem dado testemunho de sua fé e daquilo que quer, e é inevitável que não somente o Brasil, mas todo o mundo seja incendiado pela restauração. Isto é o que eu creio, porque a verdade normalmente, com o tempo, se manifesta contra o erro, contra as trevas. A luz sempre vence. É inevitável que a ação restauracionista cresça a nível nacional e a nível internacional e que lentamente as bases do mundo moderno serão quebradas e serão destruídas por uma simples coisa: a verdade, que é Cristo mesmo, nosso Senhor Jesus Cristo. Minha bênção ao Senhor Matheus Lassan e ao seu movimento, a ação restauracionista, igualmente a todos os membros da ação e todos aqueles que têm simpatia por esta causa. Peço orações tanto por mim quanto pelo Brasil, também ao Padre Vergara, que sofre também perseguição pela fé católica, e especialmente nesses dias pelo Senhor Matheus Lassan, que foi
podemos dizer, o primeiro no Brasil que realmente colocou uma perspectiva católica tradicional pela primeira vez, sem Halimã, sem acordo com o mundo moderno e verdadeiramente fazendo tudo por um único motivo: Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado pelas palavras, padre, e não estamos aqui prometendo uma solução política de curto prazo, de dizer que na próxima candidatura alguém vai sair presidente da república, vai ganhar e vai resolver todos os problemas. Não. Quem vende mentiras é o demônio. Nós não trabalhamos para Satanás, nós trabalhamos para o nosso Jesus Cristo. A situação é ruim, não é culpa minha, que nos últimos 40, 50, 70 anos, quem deveria ter feito alguma coisa não fez. Infelizmente, a antiga geração nos legou uma situação muito ruim, mas é a situação em que nós estamos. E o que nós faremos é continuar o nosso trabalho, devagar e sempre, às vezes mais rápido, às vezes mais devagar, a depender da situação, das circunstâncias, do que o momento permita, mas dentro daquilo que nós podemos fazer, sempre com a máxima velocidade possível. Porém, solução é uma coisa de longo prazo e cada um pode salvar primeiro a sua própria alma, depois as pessoas que estão próximo de si. E lentamente, todo mundo isso se juntando, a coisa vai se resolver, tá certo? Padre, se eu puder nos dar a sua bênção final. Benedicat vos omnipotens Deus, Patris et Filii et Spiritus Sanctus, descendam super vos et emaniat semper. Amém. Então, não vai ter Halimã, fogo no mundo, só Cristo é rei, viva a restauração. Quem tem medo da verdade? Não vai ter Halimã, fogo no mundo, só Cristo é rei. Um abraço a todos, pessoal. Tchau, tchau.